Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. É uma delícia passar mais uma tarde do seu lado com muita informação e entretenimento. Olha só, hoje nós vamos ter no artesanato uma pintura em cerâmica. Você sabe como fazer? Vamos aprender juntos? Depois, a gente vai ter mitos e verdades sobre o lipedema. E ainda também tem um bate-papo sobre a nova geração da calvície. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br. Se você perder algum conteúdo, pode acompanhar também lá no YouTube depois. No dia seguinte, normalmente a gente posta lá no Hit TV ao vivo. Acompanhe a gente também lá nas redes sociais, o nosso programa, Hit TV e também a mim no Instagram, Maria Clara Leite TV. Participe do nosso programa, a gente sempre te convida a participar. Tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa sobre os nossos temas do dia? Manda sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp no DDD 11, número 3337-5886. Bem, como sempre, a gente vai começar com artesanato aqui no nosso programa. Então, antes de apresentar a nossa convidada, eu já vou pedir para rodar a vinheta. Agora a gente vai aprender então a fazer uma pintura em cerâmica com a ceramista Luciana Tomás, que está aqui ao meu lado já. Já vou chamar de Lu, que eu já virei íntima já, né? Muito bem-vinda. Prazer te conhecer, viu, Lu? Meu tá aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Lu. Olha, gente, o trabalho lindo que Luciana faz. Olha aqui, temos aqui todos esses trabalhos que ela faz. E esse é o prato que você vai ensinar a gente, essa pintura em cerâmica que você vai ensinar a gente a fazer, né? Sim, hoje é dia dela. É dia dela. Lu trabalha com cerâmica, é ceramista desde criança, gente. É verdade. A gente dizem que não pode falar a idade, mas já passou de 25 anos. Não conta pra ninguém, menina. já passou. Só falar que é desde criança já sabe que é bastante. 20 já tá bom. Criança tá bom. Desde criança. Lu, como é que começou essa paixão na tua vida? Foi por conta da minha mãe. A minha mãe fazia um curso de porcelana, pintura em porcelana. Não se falava naquela época ainda em cerâmica como a gente conhece hoje. E eu acho que de tanto insistir e pedir para ir junto, ela me permitiu, me levou nessa aula e eu me apaixonei. E nunca mais parei. É isso aí. Então, a gente pode dizer que Lu é expert no assunto, né? Tem alguns anos de prática. Vamos colocar, então, a lista de materiais na tela, antes da gente começar? Lista de materiais, tem os esmaltes, né? EL134, Mirror Blue e o EL159, Emerald Green. A gente tem os pincéis e materiais auxiliares. Os pincéis são leque, tamanho 8, é isso? Perfeito. E aí tem aí algumas possibilidades. E a bisnaga com ponteira. Além disso, a gente precisa de uma peça em biscoito, que no caso seria um prato de sobremesa ou outro maior, né, Lu? Que pode ser. Que seja um prato de sobremesa ou qualquer outro de massa branca para cerâmica para baixa temperatura. Precisa de todas essas características específicas, né, Lu? Precisa, já vou explicar por quê. Na verdade, a gente fala de cerâmica hoje, a gente fala em baixa e em alta temperatura. E aí, quem vai definir se uma peça vai ser queimada numa temperatura mais baixa ou mais alta, vai ser o casamento entre a massa cerâmica e os esmaltes. Tá? Então, quando a gente fala que a gente precisa de uma massa branca, é porque para baixa temperatura, é que ela só vai resistir à queima até 1050 graus. É baixa temperatura, mas é muito quente, né? 1050 graus. Quando a gente fala em alta temperatura, são queimas a partir de 1220 graus Celsius.
Aí a gente tem uma outra característica de massa cerâmica, uma massa mais resistente que não vai ser como essa daqui, é um outro tipo de argila com outros aditivos químicos. Então, para a técnica de hoje, a gente só pode fazer esse casamento entre a massa, o biscoito e os esmaltes para queimar em 1050 graus. Se comprar com as características incorretas, o que acontece? Se eu queimar essa peça que só aguenta ser queimada até 1050 graus, se eu ultrapassar a temperatura, eu posso ter um problema de trinca, de bolha e de quebra. Ou seja, vai estragar todo vai o trabalho, estragar todo né? o trabalho. Quem está no lado, pertinho do forno, também corre o risco de ser estragado. É mesmo? É, às vezes sim, às vezes acontece. Pode se machucar? Na verdade, a outra peça que, vamos supor, dependendo se ela estiver muito próxima, ela trincar, alguma coisa pode acontecer. O esmalte pode dar uma bolha no esmalte, pode respingar na peça que está do lado queimando junto. Ah, tá, então entendi. é nesse sentido. Okay. Então a gente precisa desses materiais para baixa temperatura. A gente tem outras técnicas, eu até trouxe, tem um prato aqui embaixo mais escuro e esse vaso que está aqui no meu lado, esse é alta temperatura. Então esse é outro tipo de material, uma outra massa cerâmica para ser queimada em 1220 graus. Lindo o seu trabalho, viu, Lu? Muito Parabéns. obrigada, muito obrigada. Eu amei. Então podemos botar a mão na massa? Demorou. Então vamos lá. Então a gente vai pegar, como a Clara falou, a gente pode trabalhar uma peça maior ou menor, isso a gente que vai definir. Eu apliquei, por exemplo, numa peça maior, os mesmos esmaltes, os mesmos materiais. E aí a gente vai porcionar. Eu já trouxe aqui para adiantar, porque eu sei que na televisão tudo tem que ser rápido. Então eu já trouxe porcionado. Essas bisnagas, essas ponteiras, essas bisnagas com ponteiras, a gente compra na internet, hoje em dia acha muito fácil. Então a gente vai ver a ponteira que a gente quer trabalhar para fazer esses traços mais finos ou mais grossos vão ser de acordo com essa ponteira. E aí você faz à mão mesmo? Eu vou fazer à mão. Então, eu gosto muito desse trabalho, Clara, porque ele dá liberdade pra gente criar o que a gente quiser. Exatamente. Aqui eu fiz uma padronagem bem geométrica, livre, né? Sem um padrão muito com réguas direitinho. Mas se eu quisesse fazer uma mandala, se eu quisesse fazer flores, um desenho com motivo botânico, por exemplo, eu poderia ficar livre. Posso usar os mesmos materiais e criar a minha padronagem de desenho. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, então eu já porcionei, esse daqui é o 1, 3, 4 que você leu, e eu começo a fazer, ó, desenhos bem livres e próximos um do outro, tá vendo? Que é pra ficar todo preenchido o prato. Ele vai ficar todo preenchido, exatamente isso. Mas é bacana, né? É uma delícia. Vamos supor, se você for presentear alguém, dá pra você escrever um nome, uma mensagem. Dá, com certeza. Dá pra fazer algo personalizado e aí... Temático pro Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Pode fazer do jeito que você quiser. Bem Esses bacana. esmaltes, eles reagem entre si. E o que eu gosto, que chama muito a atenção, que as pessoas quando veem a cerâmica pela primeira vez, elas não entendem como que eu tô pintando um lilás. Como que esse lilás se transforma naquele azul, né? Isso eu acho muito legal da cerâmica. A gente faz a esmaltação com uma cor, que depois essa cor submetida a uma temperatura determinada, ela vai mudar suas características e vai chegar na cor que a gente deseja. Essa bisnaga você já compra com esse conteúdo dentro, é isso? Não, esse conteúdo, Clara, é exatamente esse esmalte que a gente porcionou aqui dentro. Tá? É o 1, 3, 4 que você leu na lista de materiais. A bisnaga a gente compra ela... Na internet? Na internet, disse, né? Tem vários tamanhos de ponteira. Essa ponteira que eu estou usando, ela é bem grossinha. Por que eu preciso fazer com a bisnaga, né? A gente poderia fazer com o pincel. Mas a bisnaga, você percebe que ele fica quase em alto relevo? Não sei se, acho que na câmera dá para perceber. Ele fica bem alto, né? Tipo, ele não fica tão fininho. Eu poderia fazer com pincel. Posso virar para cá, assim, ó. Eu poderia fazer com pincel esse trabalho, mas aí eu teria que fazer mais de uma camada, para ele ter essa altura suficiente. Tá. Vamos Deixa tentar? eu só tirar esses tubos daqui, ó. Pode ser? Com certeza. Para facilitar a imagem, ficar mais bonita. Pronto. E agora é sua vez. Minha vez de fazer esse agora desenho? Você vai ter que fazer comigo esse desenho. Você pode fazer do jeito que você quiser, livre. Menina do céu. Aí vou você te copiar, vai sentir. que eu tô sem criatividade. Vai, continua o desenho. Ó, você treme pra fazer o desenho, eu tremo pra câmera. Então a gente tá bem. Então tá, vamos seguir aqui na bolinha. Vai numa bolinha. Isso. Ah, gente, eu tô ótima pra fazer, muito bem. Vamos lá, vou fazer... Não tem problema socorro. que juntou. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer um desenho diferente. Faz que depois Agora eu vou queimar essa peça lá no meu ateliê e depois mando pra cá pra você. Aí a gente gosta, né?
Vou fazer outro agora assim. Pronto. Ah, dá pra ir rapidinho até, né? Rápido. Porque você não tem que fazer nada num formato muito certinho. Não. E depois que a gente joga o esmalte verde, que ele vai por cima, ele vai movimentar esse desenho. Então, esse desenho, ele vai perder um pouquinho da definição. O que eu quero nesse momento. Então, a gente só, às vezes, tem que tomar cuidado com desenhos muito delicados. Uma letra, acho que deu. Deu, já tá bom? Já deu. A gente tem que tomar cuidado com com um grafismo muito delicado, porque na hora que a gente joga o verde, esse verde pode juntar algumas cores, juntar alguns desenhos, perdão. Então, esse azul que a gente está colocando por baixo, a gente tem que fazer um desenho que a gente possa permitir que ele altere sem perder a definição, sem perder o conceito. Tá. Então, o que eu fiz agora? A gente vai terminar todo esse processo, isso vai levar mais um pouquinho de tempo. Eu peguei depois, com a ajuda do torno, olha, o torno de mesa é que nem uma bailarina de confeitar, mas Sim. esse daqui é específico para cerâmica. Eu peguei o pincel leque, que a gente falou, né? E aí eu peguei o próprio azul e porcionei ele um pouquinho aqui, ó. E fiz a borda do prato. Colocar pra cá, que não atrapalha. Posso pedir pra você explicar sobre o pincel? Posso, claro. Esse Como pincel, é que você escolhe? Esse pincel é assim, a gente tem esse modelo leque, é um modelo que eu uso muito no meu trabalho, acho que é um dos que eu mais uso. E eu gosto de trabalhar pincéis que eles são macios e ele tem uma quantidade grossa, ele tem bastante quantidade de cerdas no meu pincel. Porque aí eu tenho um acabamento uniforme na esmaltação. E é isso que nesse momento, para essa técnica, eu preciso. Então, o que eu faço? Eu venho... Deixa eu trocar. Esse aqui já está pronto e eu não quero molhar porque a gente vai passar um por cima. Quando eu terminar todo esse grafismo no prato, eu vou colocar ele no torno e vou segurar o pincel de uma forma perpendicular e a mão que segura aqui o meu torno embaixo gira o torno, o meu pincel, olha, ele fica paradinho, ele não se move. E aí pinta de forma bem uniforme mesmo, né? Pinta de forma bem uniforme e eu faço esse acabamento na borda que vai dar essa nuance do azul em toda a borda dos pratos e das peças. Uma passada só ou tem que dar várias mãos? Ah, eu acho que a gente pode fazer uma camada, espera secar e depois passa mais uma. Tá? Bom, depois que a gente sai daqui, agora isso aqui precisa secar, isso leva tempo para secar. Isso que eu queria saber, quanto tempo mais ou menos? Ele não é que ele seca demorado, mas pelo menos uns 10 minutos. Isso vai depender do tempo, da umidade do ar, do lugar da cidade que cada pessoa está fazendo, se é mais ou menos calor. Mas a gente percebe que ele está seco quando ele perde o brilho, ó. Pode Fica passar a mão que ele tá né? fosco. Então esse daqui eu fiz de manhã para trazer, então ele secou. Demorou aí acho que uns 15 minutinhos, ele estava seco. E agora eu posso usar o torno ou não. E eu vou passar todo o verde por cima da minha peça. E nessa hora, vou lavar o meu pincel, eu posso usar o mesmo pincel. Eu vou porcionar aquela outra cor que a gente falou, ó, que é o 159. E olha que você vai achar que vai dar tudo errado. Mas menina, não vai. porque assim, você disse que aquele ali é o azul, né? Aquele é o azul e esse é o verde. Um roxinho, um lilás. E esse é o verde. O verde, na verdade, parece cinza. E agora você vai ter muita aflição, porque toda pessoa que vê pela primeira vez fala, não é possível que você vai fazer isso. Parece que cobriu tudo, é isso? Eu vou colocar em cima de toda Meu a peça. Deus, socorro! E eu vou passar por cima de todo o trabalho que eu realizei. Parece que acabou Estragou tudo. Né? Tudo o trabalho. E aí é legal que existem alguns esmaltes com diversas características. Esse esmalte que eu estou passando aqui por cima, para eu conseguir colocar ele por cima de um desenho, ele precisa ter uma característica que é da transparência. Então, muitas pessoas acreditam que transparente significa incolor, mas são termos na cerâmica diferentes. A transparência, ele vai permitir que eu enxergue o que tem por baixo. Sim. Eu vou enxergar um desenho, eu vou enxergar a cor do barro que eu estou trabalhando, eu enxergo, eu tenho uma leve nuance, eu consigo perceber o que foi feito por baixo. Quando eu trabalho um esmalte opaco, cobre tudo. Então, eu não poderia, por exemplo, trabalhar um esmalte opaco para passar por cima de todo esse desenho. Porque aí não daria para ver nada. Não daria para ver nada. E o que acontece? A cor, ela muda depois que seca, depois que queima? Depois que queima. Ah! Depois que queima. Tá aí então, a mágica. Tá aí a mágica. A gente vai fazer, na verdade,
vai fazer uma camada. E vocês perceberam que eu fiz uma camada bem grossinha. Então, a gente faz uma camada grossinha, espera secar. E aí, a gente vai aplicar uma nova camada. A gente vai fazer 2 camadas desse verde. Aí, quando ele secar por completo, é que ele vai para dentro do forno e a mágica vai acontecer. É isso, é um verde que é cinza. É um cinza que é verde. Gente... Você sabia que eu nunca nem imaginei isso, menina? Não. Agora, você faz essa segunda camada pra mim, ó. Eu acho que eu posso fazer, vamos lá. Pode. Quando a gente estiver em casa, num espacinho pra gente fazer o nosso trabalho com mais tempo, a gente espera secar um pouquinho mais. Tá. Mas agora a gente pode fazer a segunda camada porque a gente tá aqui no vídeo. Então, Vamos lá. essa sua mãozinha, a gente é diferente, eu faço Isso, com a eu sou esquerda. destra. Então, a sua mãozinha vai vir aqui E aí, e essa essa daqui, ó. mãozinha, não tem problema. Pega mais um pouquinho, mexe bem o potinho. E você pode começar a esmaltação de dentro pra fora. É muito ou pouco Não, isso? pode vir. E você vai fazer a pincelada em todas as direções. Assim. Isso, a mãozinha bem leve. Isso. Não sei se Quem tem essa controla mão. aqui, ó. Isso mesmo. É isso mesmo. E você vai cobrindo todos os espaços. Pega um pouquinho mais, porque a gente não pode varrer o esmalte, a gente tem que depositar o esmalte. Viu, gente? Se eu consigo, nunca fiz, Lógico que consegue. todo mundo pode. Com certeza. Pode pegar mais um pouquinho. É, que já começa a ficar mais sequinho, né? Você percebe? Sim. O pincel fala com a gente. Fala. Às vezes as pessoas falam, como que eu sei quando eu passo mais ou quando eu tenho que adicionar água nas cerdas do meu pincel? Ele trava, olha, ele começou a travar. A Aí gente já pode tem que passar umedecer, mais. ó, primeiro põe um pouquinho na água, volta lá pro esmalte, mexe um pouquinho e pode continuar a esmaltação. A maioria das vezes, os produtos para cerâmica, para fazer a segunda queima, que a gente chama, a queima do esmalte, são produtos à base de água. Então, não cheira, não tem alergia, todo mundo pode usar, criança pode usar, é bem tranquilo. Tô amando, viu? Gostou? Acho que eu vou te levar lá pro ateliê. Pode Vocês vão me arrumar outra levar. apresentadora. Eu aprendo rápido. Eu tô doidinha pra aprender a fazer algum artesanato, menina. Pronto. Eu tô achando o máximo. Então, você tá convidada. Cada dia vem uma aqui, eu falo, queria aprender. Pega Aí vem mais, ó. outra, queria aprender. Tudo eu tô querendo aprender. Mas é gostoso. É muito gostoso. A gente brinca, né? Todo mundo na cerâmica brinca que a cerâmica ela não é uma terapia, mas ela é terapêutica. Ela é. Ela é muito terapêutica. E eu tô ensinando só a parte da esmaltação. Mas a gente sabe que antes do processo da esmaltação tem o processo da modelagem. É. Então aí é quando a gente pega o pacote da argila, a gente porciona essa argila, vai fazer toda a sova dessa argila para eliminar todos os gases, faz a modelagem. A modelagem aqui, no caso, foi feita através de um molde de gesso. E aí depois ela vai ser queimada para o biscoito, se transforma aqui. E aí depois a gente faz a etapa da esmaltação. Ô, Lu, Então, aqui já foi? Aqui já foi. Aqui já começou a secar, né? Você percebeu que em alguns lugares acumulou? Acumulou. Então aí a gente Dá mais agora, uma passadinha. aí a gente pega menos o pincel e dá uma alisadinha. Você vê, né, que eu tô ótima Não, você foi aluna. muito bem. Tô ótima aluna. Tá muito boa, aluna. Nunca fiz, gente. Uma o máximo outra- que eu pintei foi a unha. Tá ótimo também. Então já viu que todo mundo é capaz, tá vendo? É Fazer isso. cerâmica é isso, é uma atividade bem democrática que todo mundo é capaz. A gente levanta essa bandeira. Uma outra dica que a gente pode falar sobre a esmaltação, essa etapa, é que a gente tem que analisar o processo de secagem do esmalte. Então, quando a gente percebe que ele secou por igual, significa que a nossa camada da esmaltação foi feita por igual. Então, isso é um bom sinal. Se a gente percebe partes secando muito mais rápido do que outras, significa que vai ficar uma esmaltação não uniforme. Vai ficar mais verde num lugar e menos no outro. Tem que tomar cuidado. Agora, essa peça tem que secar por completo, para aí sim a gente poder fazer... Aí já demora um a pouco mais, Aí né? demora um pouquinho mais, mas também é jogo rápido aqui. A gente teria, na verdade, que virar essa peça, fazer o acabamento atrás, como tá aqui, ó. Aqui a gente fez o acabamento, ó, tá vendo? A gente colocou o esmalte verde e aí, depois disso, essa peça vai ser enfornada. É sério? Você pintou aqui desse lado Eu também? pintei desse lado, porque senão ele vai ficar branco e fosco, sem esmalte, Menina! ó, tá vendo? Então, eu pintei dos dois lados. Mas quando a gente fala Porque de... a impressão que dá é o quê? Um vidro. É um vidro? Mas o esmalte é um vidro, ele é formado de sílica, que vai Então, derreter e vai a virar um impressão vidro. que dá é que é um Você vidro. tá certíssima. E aí você tá enxergando a cor desse lado, aqui desse lado, e não é isso? Não.
Gente! Mas a sua percepção de que parece um vidro é isso mesmo. A ideia é essa. Ele vai esmaltar e é o que a gente chama, esse esmalte vai vitrificar. Esse é o termo técnico que a gente fala na cerâmica. Então, o esmalte vitrifica no forno. Olha. E aí, é assim, a queima vai levar em torno, cada queima vai depender da quantidade de peças que a gente tem dentro do forno, do tamanho do nosso forno, tudo isso influencia. Então, essa queima foi feita num forno elétrico e a gente vou falar uma média que ela vai demorar aí umas 8 horas para atingir a temperatura dos 1050 graus. Quando ele atinge a temperatura dos 1050 graus, alguns ceramistas ainda seguram nessa temperatura por 5, 10, 15 minutos. Outros já atingem a temperatura e já deixam essa temperatura cair. Aí ele vai demorar mais ou menos, aí a gente fala, aí tem que segurar a ansiedade, a gente fala que vai demorar aí pelo menos umas 20 horas para esse forno chegar numa temperatura para a gente poder abrir o forno e desenfornar as peças. Menina, então tem que ter paciência. É um trabalho de muita paciência. A gente não consegue fazer e ver imediatamente o resultado do trabalho. Leva tempo. Acho que eu não consigo trabalhar com isso, consegue. É um bom exercício. Eu sou um pouquinho mais ansiosa, eu acho. É um bom exercício para cuidar da paciência. Tá aí a terapia, né? Tá aí a terapia. Também. É. Tá aí a terapia. Então, esse é o processo, na verdade, que a gente começou na esmaltação e chegou até a queima. A gente está só falando sobre ela. O forno de cerâmica é muito grande, né? Então ele é bastante pesado. Essa peça tem que ser levada para um ateliê. Então quem não tem um forno de cerâmica, e muitas pessoas perguntam se dá para queimar em forno de casa, não dá. Essa técnica, esse trabalho, a gente precisa de um forno profissional para cerâmica para finalizar esse trabalho. Mas hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, mas em vários estados aqui no Brasil, existem muitos ateliês fazendo um trabalho terceirizado de queima. Então, é possível procurar na sua cidade algum ateliê que você possa fazer o seu trabalho em casa e levar para queimar. Não precisa sair imediatamente comprando um forno de cerâmica, que é um investimento muito caro. É isso que eu ia te perguntar. Antes muito de caro. começar. É bem caro. É a parte, acho que, as ferramentas, por exemplo, um torno elétrico, uma plaqueira para fazer a modelagem, mas o forno é o item mais caro para a gente montar um ateliê. Assim. Para queimar, mais ou menos, qual seria o custo? Só para a gente ter uma então, ideia. Isso vai variar do peso da peça ou do centímetro cúbico. Cada ateliê vai te dar vai ter uma tabela de custo. Tá. Mas eu diria que um prato de sobremesa como esse vai ter um custo de queima entre 5 e 10 reais. Vai fazer um range assim bem largo, porque isso vai depender de cidade para cidade, de ateliê para ateliê. Mas valor até baixo, né? Não é um custo Se for baixo. colocar na ponta do lápis, vai ser menos do que 5 reais. Mas tô pensando da pessoa levar, eu tô sair de casa pensando numa e terceirizar. coisa, 20 horas num forno ligado. Mas fora as 8, né? São 8 horas para atingir a temperatura, Menina, mais umas 20 horas, 15 horas. Num forno elétrico? Num forno elétrico. Entendeu? Custa. Pensa no custo desse forno elétrico ligado 28 horas. É muito mais de 5 reais, né? Na verdade, Clara, ele fica ligado pelas 8 horas. Quando ele atinge a temperatura final, ele já desliga. Ele não está consumindo mais energia. Tá. Então, ele não vai ficar 20 horas direto gastando, que senão acho que seria uma loucura mesmo. Então, ele vai trabalhar essas 8 horas consumindo bastante energia. A gente tem que chegar em 1000 graus, pelo menos. Sim. E aí, depois ele vai estar desligado, só baixando a temperatura para a gente poder abrir e olhar para essas maravilhas. É isso. E aí, queimou, já saiu nesse resultado, tá é pronto, isso? E a gente pode utilizar uma peça como essa na mesa, fazer uma mesa posta para decorar, do jeito que a gente quiser. E o melhor de tudo, que é a cerâmica que eu falo. Essa técnica que a gente fez num prato, ela pode ser executada num vaso. Tem gente que faz joia de cerâmica, pode ser uma joia de cerâmica, um colar, do jeito que quiser. Olha, gente, maravilhoso, tem muita coisa para se né? fazer a partir dessa técnica. Técnica maravilhosa e fica lindo, né, menina? Fica você sente o alto relevo, tá vendo? Por isso que é importante. Sinto. Será que a gente consegue mostrar? Por isso que é importante o azul que a gente fez inicialmente, a gente precisa acumular a quantidade, por isso a bisnaga. Se a gente não usar a bisnaga, a gente faz 1, 2 camadas com o pincel para a gente ter essa característica, para ter esse alto relevo. É isso, gente. É maravilhoso aqui o trabalho que a Lu trouxe pra gente. Lu dá aulas, né, Lu? Eu dou aula. Desse trabalho, até porque, como eu disse, é expert, né? Tá aí desde os 13 anos fazendo esse trabalho. Comecei a dar aula, comecei como assistente num ateliê para dar aula, eu tinha 20, 21 anos. Aí depois comecei minhas primeiras turmas. E agora eu moro em Vinhedo, é bem pertinho de Campinas. Quem quiser ir visitar o ateliê, vai ser um prazer receber vocês.
e já dou aula, já estou em Vinhedo há mais de 13 anos. Um ateliê dando aula, hoje não mais todo dia, antigamente era todo dia, hoje não mais todo dia. Ô Lu, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem ainda, né? Enquanto tá secando aqui, o resultado já tá pronto, né? Na verdade, para falar sobre biscoito, que chama, né? Biscoito. Sobre o biscoito. Eu vi que você fala que a gente pode comprar ele pronto, né? Perfeito. A gente pode fazer. O processo de fazer esse biscoito, no caso, eu queria que você falasse um pouquinho. Compra que tipo de massa? Perfeito. A gente tem que comprar, a gente tem os dois tipos de massa com relação à temperatura, né? Então, a gente vai escolher se a gente vai querer uma massa para baixa temperatura, e a gente vai executar técnicas de baixa temperatura, ou uma massa para alta temperatura, e a esmaltação tem que ser correspondente, com os materiais também. Depois que a gente definir qual é a temperatura de queima que a gente vai trabalhar, a gente pode escolher a cor da massa. Você leu na lista de materiais que eu trabalhei a massa para baixa temperatura, branca. Mas, por exemplo, aqui, ó, essa massa não é branca, essa massa aqui, ó, dá pra ver? Aqui mais pra cima, né? Olha como é diferente da massa aqui de trás, olha. Totalmente. Né? Então, essa massa aqui, que é para alta temperatura, já é um outro trabalho, ela é mais escura, é uma massa cappuccino. Então, depois que escolhe a temperatura, escolhe a cor da massa que a gente vai trabalhar. Compra isso, hoje em dia, dos fornecedores de argila, fornecedores de massa cerâmica. Antigamente a gente tirava, né, do barro, de um lugar perto de um rio, por exemplo, e muitos lugares, ainda muitas cidadezinhas ribeirinhas aqui no Brasil ainda fazem dessa forma, mas aqui a gente já compra essa massa cerâmica já adicionada de alguns aditivos químicos que vão proporcionar uma maior plasticidade, vão melhorar a resistência mecânica dessa peça, então a gente já compra esse material pronto, em lugares específicos para produtos para cerâmica. E aí a gente tem que pensar também se esse produto, né, ele vai ser utilizado para decoração. Sim. Ou se ele vai ser utilizado para o uso mesmo, se ele vai ser um utilitário, né? Utilitário, bem pensado. Quando a gente pega e compra essa massa, a gente vai fazer o processo da modelagem. E a gente tem diversas técnicas de modelagem que a gente pode aplicar. A gente faz essa modelagem, essa massa vai secar, essa peça vai secar, então ela leva aí, às vezes, até dias, isso também vai depender de umidade do ar, temperatura da cidade. Aí a gente vai enfornar essas peças. Depois que a gente enforna, numa temperatura que vai atingir em torno de 900.000 graus, ela sai assim, biscoitada. Esse é o biscoito que ela queria que eu explicasse. Isso aqui é biscoito. Na linguagem do ceramista, isso aqui é um biscoito. Que eu nunca tinha ouvido falar, mas... E aí, depois vivendo e aprendendo, né? Claro. Depois daqui é que a gente vai fazer as técnicas de esmaltação. E isso que você falou da temperatura é muito importante, porque a gente vai definir os materiais e a temperatura de queima de acordo com a massa cerâmica e de acordo com o objetivo que a peça vai ter. Então, quer dizer, você já tem que pensar nisso... Planejamento. Desde o princípio. Desde o princípio. E como eu tô... Né, olha quantas opções que eu tô dando. Então, às vezes, as pessoas se assustam e falam, nossa, eu vou ter que fazer um investimento muito grande e comprar muito material? De jeito nenhum. Existem muitas opções, mas um bom planejamento faz com que a gente vá aos poucos, não comprando todos os materiais de uma vez, mas fazendo boas escolhas, para a gente, através dessas boas escolhas, ter um bom repertório, mas a gente não precisa sair comprando material. Então, dá para fazer isso aos pouquinhos. E quando a gente fala de casar a temperatura de queima da massa cerâmica com o material, é porque a gente precisa saber qual é o objetivo, como você bem falou. Se essa peça vai ser uma peça decorativa, se essa peça vai ser um utilitário, um objeto de moda, essa peça precisa ter uma função. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente não pensa, não faz esse planejamento antes, a gente pode escolher uma massa cerâmica que ela não vai sinterizar, que ela vai fechar os poros nessa segunda queima do esmalte e ela ainda vai continuar absorvendo água. E aí os líquidos... Exatamente. Aí ela não pode ser um utilitário. E além de não servir para aquilo que foi feita, né? Exato. Ela vai estragar, né? Ela vai estragar. Nesse caso, eu sempre falo, o único propósito que a gente poderia dar para uma peça como essa seria justamente um objeto de moda, de um vaso que vai ficar no jardim e pode verter água, ou, por exemplo, uma escultura, que não vai ter contato com água. E aí, tudo bem. Mas se a gente faz a cerâmica para se tornar um utilitário, uma peça que a gente vai colocar os alimentos, os líquidos, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de sinterização de massa
e vitrificação dos esmaltes. É isso. E Luciana Tomás dá todas essas dicas lá no Instagram dela, que é o Ateliê Luciana Tomás com H, o Tomás com Z no final. Tem o site também, lucianatomás.com.br, como está aparecendo aí na sua tela. Lu, eu amei te conhecer. Obrigada por me permitir aprender um pouquinho. Foi uma delícia. Eu sempre gosto de aprender. Eu gosto de aprender todo dia. Eu também. Dia. É um prazer para mim aprender. Então, foi muito legal. Foi muito gostoso aprender. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela sua participação muito aqui. Obrigada. Volte mais vezes para ensinar Deus mais quiser. coisas pra gente, Tá tá? combinado. Eu vou lhe dar o meu recadinho. Tá bom. Vou pedir para você deixar o seu, que você falou que tem um recadinho aí para Tem deixar. um recadinho para falar para o pessoal. A gente vai... Eu queria explicar para vocês que a gente está numa semana muito especial do curso que a gente está fazendo, e esse curso é online. Então, quem gostou desse trabalho pode se inscrever através do Instagram, do nosso Instagram, @ateliê_luciana_tomás. Lá no link da nossa biografia tem o cadastro para você poder participar da Semana Esmaltes e Pinceladas. Ela vai acontecer de 12 a 20 de agosto. Espero vocês. Obrigada novamente. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso programa. E é você que está com a gente aí desde o começo. Muito obrigada pela sua companhia. A gente já aprendeu a fazer uma pintura em cerâmica aqui maravilhosa no primeiro bloco. E agora a gente segue com muita informação aqui no nosso programa. Informação de bastante relevância, viu? Você sabe o que é lipedema? Bem, a gente já ouviu falar, né? Mas tem muitos mitos e verdades em torno dessa doença. Sim, é uma doença e a gente vai desmistificar tudo isso agora com a cirurgiã vascular Carol Mardegan. Assim que fala, né, Carol? Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse assunto que é tão sensível para as mulheres, principalmente, e que tem tido diagnósticos aí em grande parte da população. Exatamente. E eu vou te falar, viu? Não faz muito tempo que eu conheço essa doença. Acho que ela ficou um pouquinho mais famosa aí porque a gente teve casos de famosas tentando resolver a situação, né? E ele começou a entrar um pouco mais na mídia, né? Mas eu mesma não tinha ouvido falar até poucos anos atrás, doutora. Então, já pra gente explicar, para quem não conhece, né? Explica pra gente assim, rapidamente, o que é o lipedema. Tá. Realmente, o que você falou faz sentido. Não é uma doença que era conhecida por muitos até 2, 3 anos atrás, mas é uma doença que já foi descrita há muitos anos. E ela já foi documentada desde a década de 40. Então, de lá para cá, pouco se falou de lipedema. E de uns 10 anos, 5 anos para cá, começou a se falar muito de lipedema. E a gente notava que, assim, muitas pacientes passaram por nós e nunca tiveram esse diagnóstico, né? Sempre sofreram com essa doença e agora estão notando que tem o lipedema. Muitas pacientes fazem autodiagnóstico, né? Olham, veem uma foto na internet e se identifica com aquilo. Então, para deixar claro e para as pessoas que não conhecem o que é lipedema, o lipedema, ele é caracterizado por uma gordura diferente da gordura abdominal que a gente tem quando a gente fica mais gordinho. A gordura, ela se localiza da cintura para baixo, tá? Então, da cintura, do umbigo até o tornozelo, tem essa gordura acumulada e que pode também, em algumas pacientes, se acumular no braço. Tá? Depois a gente vai falar dos tipos e aí a gente fala um pouco disso. Mas basicamente é essa gordura que se localiza da cintura para baixo. E quando a doença está ativa, a gente diz que essa gordura está inflamada. Então, por isso, quando essa gordura inflama, começam então os sintomas da paciente, né? Como dor, muito cansaço na perna. Tá? Então, esses são os principais sintomas que as pacientes relatam quando tem esse lipedema. E quando é no braço,
no caso, também tem dor, cansaço? Também. É um pouco menos de cansaço, mas a dor é muito importante, principalmente quando a gente toca a pele da paciente. Isso é mais evidente nas pernas. É uma sensibilidade, na verdade. Exato, a paciente tem uma sensibilidade maior ao toque. Até algumas brincam que para o marido vai fazer um carinho na perna, ela não quer que toque a perna, porque realmente é uma dor, é uma sensibilidade maior quando toca a perna. Entendi. Bem, depois a gente fala um pouquinho mais sobre os sintomas, mas como a gente trouxe esse tema justamente como mitos e verdades sobre o lipedema, eu vou pedir para a gente chamar então o nosso quadro Mitos e Verdades, porque aí a gente já desmistifica algumas coisas, tá? Pode rodar a vinheta. Lipedema não tem cura. Mito ou verdade, doutora? É uma verdade. Infelizmente, ainda o lipedema não tem cura. Ainda não foi encontrada a cura, mas a gente diz que o lipedema ele tem controle, tá? Uma vez que a paciente é diagnosticada com lipedema, seja em qual estágio for, o que a gente busca com o tratamento é tentar trazer essa paciente para um estágio mais baixo e controlar aquela inflamação crônica que traz todos os sintomas para ela. Daqui a pouco a gente fala então dos tipos de tratamento para isso. Pode ser? Isso, pode ser. Vamos de mais um mito ou verdade. Mito ou verdade? A doença afeta só pessoas obesas. Não, isso é um mito. É um mito. Pode ser que a paciente tenha obesidade e também lipedema. Mas o que a gente normalmente encontra é o contrário. A paciente é bem magrinha, ela tem uma cintura bem fina e a partir da cintura ela começa a ter aquele quadril mais largo. A paciente que sempre fala, na escola eu era taxada como uma menina de perna grossa. Então, não é uma verdade que só obesos tenham lipedema, não. Claro que pode ter as duas doenças, mas não é uma verdade. E aí, só para eu entender, doutora, não é só obeso que tem a doença, mas todo obeso tem? Também não. Também não. A obesidade, ela é caracterizada por uma concentração de gordura abdominal entre os órgãos abdominais. Então, essa é a característica do obeso. Não tem nada a ver com lipedema. Okay. Então, quando o obeso engorda, ele vai engordar aqui na circunferência abdominal, o rosto, às vezes o braço, mas também quando ele perde a gordura, ele perde uma gordura corporal inteira. Já a paciente com lipedema, ela não consegue perder tanta medida na perna. Legal. Respondido então, vamos ao próximo mito ou verdade. A alimentação interfere no tratamento da doença. É uma verdade. E eu adoro falar desse assunto porque eu sempre falo para os pacientes, a alimentação é uma das bases do tratamento para o lipedema e eu acho que é a mais importante, porque através dela a gente consegue controlar de fato a doença. É isso aí, então é uma das bases do tratamento, né? E a gente já fala sobre todos os tipos de tratamento para a doença. Vamos ao último mito ou verdade. Tratamento estético ajuda a eliminar a gordura do lipedema. Mito ou verdade? Olha, essa eu vou ficar devendo a resposta. Por quê? A gente sabe que tratamentos ainda não se tem uma comprovação científica de que uma terapia específica consiga eliminar essa gordura do lipedema. O que se tem, depois a gente vai falar de tratamento também, é cirurgia plástica para retirar aquela gordura. Agora, tratamentos menos invasivos é o que a gente busca hoje. É tentar tirar aquela gordura inflamada de alguma forma que não seja com cirurgia. Mas, infelizmente, ainda nada comprovado. É isso aí. Bem, doutora, só para eu entender também, né? O lipedema a gente pode caracterizar como uma doença vascular e tem a ver com circulação do sangue ou não?
Sim, na verdade, muitos vasculares começaram a estudar a doença, porque notou-se que muitas pacientes com lipedema tinha aqueles roxos, ficava roxa, ela dorme com a perna normal e acorda com um roxo na perna, que ela não sabe de onde veio, se ela bateu, ela simplesmente acorda com um roxo. Então, a partir daí, os vasculares começaram a estudar essa doença. Por que que aquela paciente fica roxa com tanta frequência? E aí, a gente descobriu que, sim, tem uma questão de vascularização. Então, quando essa gordura começa a ficar inflamada, ela começa a crescer. Então, aquele tecido, ele é como se ele sofresse, né? A célula de gordura está aumentando muito. Então, precisa criar novos vasos para conseguir dar conta daquela oxigenação daquele tecido. Então, é aí que a gente começa a notar muitos vasinhos na perna da paciente. E aí, em algum momento, quando ela está muito inflamada, começa a estourar esse vasinho. Então, ele fica roxo. Tá? Então, por isso que o vascular é um dos primeiros especialistas que a paciente busca na tentativa de fazer um diagnóstico e também tratamento. Um dos primeiros especialistas que se busca, mas é preciso tratar com uma equipe multidisciplinar, então. O ideal é que a gente tenha diversas especialidades, diversas áreas, não só médicas, mas também fisioterapeuta é importante, nutricionista é muito importante. Em alguns momentos, o psicólogo será importante, porque essas pacientes passam a vida inteira sofrendo com a doença, até então que não sabia se tinha esse diagnóstico ou não. Então, em algum momento também a gente vai precisar até do psicólogo. Somente no momento em que essa paciente ou esse paciente acomete mais mulheres, né? Por isso que você fala essa paciente, homem não tem lipedema? Esse é um outro mito, né? Que a gente fala, será que homem tem lipedema? É muito raro homem ter lipedema. É descrito na literatura 8 casos de homem no mundo inteiro. 8 casos? É muito pouco, né? Aqui no Brasil também eu conheço alguns, são pontuais. Poucos homens têm lipedema. Em geral, são homens que têm algum distúrbio hormonal e desenvolvem a doença. Então, por isso que a gente sempre fala de lipedema destinado às mulheres, porque é a grande população que vai sofrer com lipedema. É mais uma pra gente, né, doutora? Mais porque eu vou te falar, viu? Não é fácil ser mulher. Não é. É mais uma pra gente. E aí, no caso, como é que a gente identifica? Só se realmente tiver muita dor ou tiver esses roxos? Qual o momento de buscar uma ajuda de um especialista? Normalmente a paciente ela busca ajuda quando ela está sofrendo, quando ela está com dor ou quando esses roxos começaram a aparecer e ela não sabe de onde vem. Eventualmente ela se sente mais inchada, então ela sempre fala, eu acho que eu tô inchada. Então, quando a gente avalia, realmente é um lipedema que está inflamado. Tem alguns sinais que a gente consegue, que a paciente pode olhar na perna e fazer esse autoexame, tá? E daí, então, buscar uma ajuda de especialista. Então, principalmente, é dor e sensibilidade ao toque, tá? É uma pele que ela é muito macia. Então, você toca na pele da paciente, é uma pele macia, tá? Normalmente, a paciente tem os pés muito gelados, muito frios. Pode aparecer esses hematomas espontâneos. E quando ela está subindo um grau ali, no grau 2, ela já começa a notar uma marcação ali entre o pé e o tornozelo. É onde começa a gordura. Então, é um sinal bem importante para a gente. Ela tem o pé bem fininho, bem magrinho, e a partir do tornozelo começa um acúmulo maior de gordura. Vamos dar uma olhada, então, nesses estágios do lipedema. A gente tem aí uma imagem chamada lipedema estágios. É isso aí, doutora? Isso. A gente consegue já mostrar naquele primeiro estágio ali no 1, nem parece, né, que tem alguma questão ali. Na segunda, a gente já começa a observar uma gordura maior ali acima do joelho. Essas fotos são
bem marcantes ali o lipedema, é bem interessante. O estágio 1, ele realmente, dificilmente a paciente vai saber se ela tem ou não. Tá? Por isso que é importante buscar um especialista. A gente não nota nenhuma irregularidade na pele, é uma pele lisa, quando a gente toca ainda é uma pele bem macia, mas a paciente quando passa a mão em cima ali da coxa, ela pode sentir algumas nodulações de gordura, algo bem discreto. Tá? Já no estágio 2, ela vai começar a sentir aquelas ondulações que a gente às vezes confunde com a celulite, né? Então ela sente uma ondulação na pele, é uma pele que já não está tão macia, é uma pele mais pegajosa. Tá? E a gente nota esse acúmulo principalmente em volta dos joelhos, na parte medial dos joelhos e também até o tornozelo. No estágio 2 você já consegue notar ali naquela foto uma marcação maior do tornozelo. E o estágio 3 isso fica bem definido. Tá? Você vê que o pé dela é bem fino e a partir dali do tornozelo para cima começa um acúmulo maior de gordura. A obesidade não leva a esse tipo de característica? Não é que você tem obesidade, conforme vai ganhando peso, vai piorando, não. Você pode ser uma obesa e não ter lipedema, tá? O estágio 3, ele já tem a gente chama de fibrose. Então, se você olhar na coxa dessa paciente, ela já tem algumas marcações bem determinadas ali. E o estágio 4 ainda mais intenso, né? A gente fala que ela começa a formar aqueles bolsões de gordura e nessa paciente, a gente não tem tanta evidência, mas quando você vê ela andando, ela já tem alguma deformidade do andar mesmo, da motricidade. Os joelhos começam a ficar um pouco mais para dentro, a paciente começa a ter mais dificuldade de caminhar. Olha só, e aí a gente tem uma outra imagem aí também dos tipos, né? Que são as classificações. Isso. Seria essa imagem, então. O tipo 1, que está marcado ali em azul, é quando essa gordura só está acumulada da cintura até o início ali do quadril. Só pega, a gente fala que é aquele culote que toda mulher odeia, mas que tem ali aquele acúmulo maior até o quadril. No tipo 2, da cintura também até o joelho. O tipo 3 vai acometer toda a perna. O 4, ele acomete o braço e o 5 é só do joelho para baixo. E é muito comum você ter o tipo 2 e o tipo 3 associado com o tipo 4, que é o braço. Entendi. Pode acontecer essa associação. Doutora, rapidamente a gente já precisa falar dos tratamentos, né? É tratável, calma, não precisa ficar nervosa. Se você se identificou aí em casa, não precisa ficar nervosa. Eu também me identifico um pouco, viu? Queria te falar. Todo mundo se eu me identifico, comecei aqui a observar os sintomas, já estava aqui apertando minhas pernas. Ih, será que eu tenho? É melhor procurar um vascular para saber. Mas fala pra gente dos tratamentos, né? Tratamento é possível? Bons hábitos de vida? Exato. A base do tratamento do lipedema, ela passa muito aí pelos hábitos de vidas mais saudáveis. Então, a paciente, ela precisa fazer atividade física, ela precisa ganhar massa muscular. Isso é uma dificuldade da paciente com lipedema, mas a gente precisa incentivar essa mulher a praticar atividade física todos os dias. Tá? Além disso, a alimentação é muito importante. Hoje a gente estuda muito a alimentação anti-inflamatória, que é o recomendado para pacientes com lipedema, tá? Então tem alguns alimentos que são mais inflamatórios e a gente tende a evitar esses alimentos. Além disso, a terapia com a drenagem linfática é muito importante, tá? Faz com que essa paciente evolua numa velocidade muito menor ou então fique estacionada no estágio bem inicial. Algumas medicações podem ser utilizadas para desinflamar e tirar esse peso da perna. Via oral. E a última base do tratamento é o tratamento cirúrgico, que daí a gente recomenda cirurgia plástica, a lipoaspiração dessa gordura doente na perna, tá? Então, atualmente, como a gente estava falando de tratamento, a lipoaspiração é o único tratamento ainda que você consegue remover essa célula de gordura. Não existe... Ela pode voltar? Ela pode, se a paciente não tiver, por isso que a gente não indica isso de
primeira, Aham. porque a paciente ela tem que ter muita consciência de que os hábitos precisam melhorar antes de partir para uma cirurgia. É isso aí, doutora. Eu queria saber mais, queria conversar mais sobre isso, mas a gente chegou no nosso final. A doutora Carol Mardegan, cirurgiã vascular, tem muito conteúdo também lá no seu Insta, né? Sobre, não só sobre lipedema, tudo. né? Mas tudo sobre essa questão de vascular, né? Isso, Tudo sobre vasinhos, vascular. varizes. Inclusive, a gente está no mês, né, de conscientização. Estamos. Né? Agosto começou... Vascular. Agosto azul, é isso? Agosto azul e vermelho, sobre a conscientização da saúde vascular. É isso aí. Então, muito conteúdo sobre isso também no @carol.mardegan com N no final, como está aparecendo aí. Também tem seu site, né, doutora? carolmardegan.com. Isso. Muito obrigada Eu que pelas agradeço, informações. muito obrigada. Com certeza são extremamente valiosas e ajudou muita gente. Tenho certeza que muita gente vai procurar o vascular agora, né? Ah, com certeza. Obrigada. Tá, até uma Obrigada, próxima. Já obrigada. fica o convite para uma próxima oportunidade. Perfeito, eu venho sim, obrigada. A gente vai agora para um breve intervalo, mas em instantes voltamos falando sobre a nova geração da calvície. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Seja bem-vindo de volta. Obrigada pela sua companhia. A gente segue aqui com muitas informações e informações valiosas agora sobre a nova geração da calvície. É isso mesmo, agora afeta muitos homens e também mulheres. E a gente precisa entender o porquê disso, como é que a gente foge disso. Será que tem solução para quem já entrou aí num processo de queda de cabelo? Quem vai falar sobre esse assunto é a Amanda Esperancin, que é tricologista e terapeuta capilar. Amanda, muito obrigada pela sua presença, prazer te conhecer, seja muito bem-vinda. Obrigada. Posso chamar doutora? Não sou médica. Não pode então, chamar doutora, então tá bom. Então eu posso chamar Amanda. Sim. Amanda, a gente tem realmente um número de pessoas com queda de cabelo, assim, que vem crescendo. E a gente sabe que tem muita coisa aí no mercado, tratamento químico, né? Não sei se esse seria um grande problema, um grande fator, não sei se estresse, né? A gente tem muita gente estressada. Somos o país mais ansioso do mundo, né? Então, queria que você trouxesse pra gente aí algumas das razões que têm feito esse número de pessoas com queda de cabelo aumentar tanto. E mais uma vez eu vou me identificar, porque eu também tenho sentido meu carinho. Então, vamos lá. Depois da pandemia, né, houve um aumento exorbitante do uso de ansiolítico, antidepressivo e com muito estresse, né? As pessoas ficaram muito mais ansiosas. Hoje em dia precisa ser tudo muito rápido, né? Respostas rápidas, soluções rápidas. E com isso as pessoas vêm perdendo muito cabelo, né? Não está cuidando tão bem da alimentação. Muitas vezes vai dormir, mas a mente não desliga. Então, hoje em dia, muitas pessoas sofrem com insônia, também é um dos motivos que causam queda de cabelo. O estresse, que altera o nível de cortisol, ocasionando também a queda de cabelo. Então, assim, está cada vez mais, e mulheres, né, perdendo cabelo. Antigamente não via tantas mulheres perdendo cabelo. Antes era só os homens ficando calvo. Hoje em dia, as mulheres sofrem muito com a queda de cabelo. O número de mulheres que vem perdendo o cabelo aumentou drasticamente. E a tendência é cada vez mais e mais, devido a essa Até para eu rotina. entender, entre os seus pacientes, porcentagem entre homens e mulheres? Que eu atendo hoje 60% mulher e 40% homens. Olha só. E Isso não é só porque as mulheres muitas vezes são mais preocupadas, né, com a estética, mas Não. porque realmente é um problema que está acometendo muitas mulheres. Exatamente, o cabelo é a moldura do nosso rosto, né? Então, quando você começa a perder cabelo, chega um grau que entra até em uma depressão, não quer mais sair de casa, não quer mais ter convívio com ninguém, porque é a nossa moldura. Então, isso afeta muito as mulheres e os homens também. É mito quando a gente fala que secador, por exemplo, favorece a queda de cabelo, boné, chapéu. Sim,
O uso do boné, do chapéu, capacete, não tem problema ser usado, mas ele precisa sempre estar higienizado. Porque quando ele não está higienizado corretamente, você pode ter uma proliferação ali de fungos, bactérias, ocasionando uma irritação nesse couro cabeludo que pode desencadear uma queda. Mas usar o boné diariamente, capacete, não tem problema nenhum. Isso não vai ocasionar uma calvície, tá? E entre as doenças que causam a queda de cabelo, o que tem solução, o que não tem? Sim, a queda de cabelo em si, a gente chama de eflúvio telógeno, que é causado por pós-Covid, pós-dengue, pós-cirúrgico. Então, nesses casos, tem solução. Você trata e soluciona e pronto. Agora, quando é genético, quando é uma calvície, uma alopecia androgenética, não tem cura, tem tratamento. Então, é o que eu sempre falo, que tratar a calvície, a alopecia androgenética, é igual fazer academia. Quanto mais você malha, mais definido você fica. E se você deixar de cuidar do seu corpo, gradativamente você vai perdendo tudo aquilo que você conquistou. A mesma coisa é a alopecia androgenética, então sempre tem que estar cuidando. Quando os fios caem com a raiz, né, com aquela pontinha branca, significa que não vai nascer mais? Não, jamais. Isso é um outro mito. Isso é um outro mito, tá? O cabelo, ele tem um ciclo e é normal cair com essa pontinha branca, que a gente chama ela de mucinha, tá? Então, assim, aquilo não é a raiz do cabelo. A raiz do cabelo, ela continua ali firme, produzindo novos fios de cabelo. Qual é o momento de buscar um especialista, um tricologista, um terapeuta capilar? Né? Qual que é o momento que a gente tem que buscar, perceber o que está caindo mais do que o comum, mais do que o normal, né? Para que exista um tratamento precoce, justamente, Sim. né? Porque eu acredito que a maior parte dos pacientes chega, né, à clínica já com alguma falha, Sim. né, numa situação já mais complicada. Sim. Então, qual seria o bom momento, assim, o momento ideal? Momento ideal é quando você percebe que tem cabelos no seu travesseiro, né? Toda hora que você está ali trabalhando, você sente um cabelo caindo na sua roupa. Se você está lavando o cabelo, você sentiu que a quantidade dessa queda aumentou. Ou quando também você começa a perceber, principalmente nas mulheres, que essa linha central aqui, ela começou a se abrir mais, ou que as laterais estão mais espaçadas. Então, é um momento de você procurar ajuda. Que aí já seria uma busca por uma ajuda de forma precoce. Exatamente. Isso já seria uma forma precoce, porque Sim. normalmente é quando já tem uma falha mesmo na Exato. cabeça ali. Sim. Antes da gente falar dos tratamentos para calvície mesmo, né, para queda de cabelo, né, não obrigatoriamente para quem já está calvo, né, mas antes da gente falar desses tratamentos, vamos falar um pouquinho de cuidados com o cabelo? Claro. Eu dei uma olhadinha na sua rede social, né, Amanda, e eu vi um vídeo que você fez, eu vou pedir para a gente colocar na tela, que a gente baixou esse vídeo, que é um vídeo sobre lavar o cabelo. Sim. Né? E aí eu começo falando de cuidados justamente com esse vídeo na tela. Né? Por quê? Porque, olha lá, a gente tem aí a imagem e você coloca aí no vídeo, né, que se a pessoa não lava o cabelo com frequência, Exatamente. possibilita aí que parasitas se Sim. desenvolvam, se proliferem ali, Sim. é isso? Explica pra gente. Exatamente. Aquele parece um piolho, né? Vou falar uma linguagem bem clara para todo mundo entender. Na verdade, a paciente estava sentindo muita coceira, mas nada resolvia, nenhum tipo de shampoo, nenhum tipo de tratamento. E quando foi feita a microscopia desse couro cabeludo, foi diagnosticado que ela estava com um fungo, que na verdade é encontrado em animais. E aí ela dormia com o seu animal de estimação. E foi ali que foi detectado e aí tratado da forma correta. E aí, mas aí você fala ali da lavagem de cabelo. Sim.
Qual é a frequência? Como a gente deve lavar? Quantas vezes, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, não, você também você lava a cabeça 2 vezes, depois você passa o condicionador. Sim. Então eu queria entender, assim, de você, que é especialista nesse assunto, né? Como é que a gente deve lavar o nosso cabelo? De quanto em quanto tempo? Ou depende do tipo de cabelo? Como é que funciona? Exatamente, depende muito do tipo de cabelo, né? Se é um cabelo liso, ele tem a tendência a ser mais oleoso. Eu mesma preciso lavar o cabelo todos os dias, porque senão começa a coçar, dá espinha no meu couro cabeludo. É um cabelo mais oleoso, então lavar todo dia não tem problema nenhum, não vai danificar o cabelo de forma alguma. Tem gente que fala que é um problema pro couro cabeludo. Não. Que não seca. Não, jamais. Que mofa. Couro cabeludo é pele, né? A extensão da pele do rosto é o nosso couro cabeludo, só que com mais quantidade de cabelo. Então, você secou ali com a toalha, ele vai secar. O que fica molhado são os fios. Por isso que não pode dormir com o cabelo úmido, porque senão você vai umedecer a fronha do travesseiro e vai proliferar fungos e aquilo vai para o seu cabelo, vai começar a coçar, tudo isso. Mas se lavar o cabelo de manhã, por exemplo, e ficar o dia todo com aquele cabelo secando ao vento, ou às vezes até bater um secador em algum momento ali, à noite dá pra dormir com aquele cabelo já seco, tá tudo bem, né? Tudo ótimo. Tô ótima, ufa, Pode meu até Deus. lavar à noite, bater o secador, não tem problema usar o secador de cabelo. Eu sou dessas também que lavo o cabelo todo dia. Então, Eu lavo o cabelo todo dia, mas aí eu já comecei a ficar um pouquinho preocupada. Falei, meu Deus, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Mas que bom, pode lavar então. pode. Agora... Amanda Esperancinho disse que pode, então tá tudo certo. Outro post que eu vi seu foi falando da relação do cuidado com o cabelo e o intestino. Qual que é essa relação do cabelo com o intestino? Gente, eu nunca imaginei que o cabelo tinha a ver com o intestino. Tem, tudo tem a ver com o intestino, né? O nosso segundo cérebro é o intestino. Então, quando ele não está funcionando da forma ideal, o corpo não absorve as vitaminas da forma correta. E quando não absorve as vitaminas da forma correta, as vitaminas não vão chegar para o cabelo. E aí você também pode ter uma queda de cabelo devido a um funcionamento que não está ideal do seu intestino. Então, quer dizer, também tem a ver com os bons hábitos de vida, né? Com a Exato, saúde, com a boa alimentação, sempre. com prática de Sim. exercícios, tá tudo relacionado. Sim. Além disso, a gente falando agora ainda de questões assim caseiras, né? Antes de Sim. falar de tratamentos mesmo dos cabelos, tem gente que usa aquela touca de cetim para dormir, tem gente que usa óleo de coco no cabelo. Tem efeito realmente benéfico? A touca de cetim, ela é legal sim, mas desde que você não tenha psoríase, dermatite no couro cabeludo, nenhum processo inflamatório, porque senão isso vai agravar o abafamento. Mas se você tem um cabelo saudável, um couro cabeludo saudável, não tem problema usar a touca de cetim. E o óleo de coco é sempre aplicar somente no comprimento e pontas, nunca ficar aplicando muita coisa no couro cabeludo, evitar. Se for fazer, procura a ajuda de um profissional. Mas no comprimento e ponta é maravilhoso. Dá para passar, mas não Sim. dormir com esse óleo. Não. Porque tem gente que até usa coloca o óleo, põe a touca de cetim e vai dormir. Já ouvi falar. Aí também já não é o ideal, abafar aquilo ali, né? Também Se não é você pode bacana. até aplicar e dormir, não tem problema. Procurar um óleo de qualidade, porque tem um óleo de coco que ele é de uso alimentar e tem um óleo de coco que é para uso de tratamento estético. Então, assim, a forma que ele é feito, produzido, é diferente. Então, o resultado também vai ser diferente. Agora, então, Amanda, vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre os tratamentos, né, mais novos aí que a gente tem no mercado. Sim. Para a queda de cabelo, para a calvície. Uma vez que a pessoa já tem ali uma grande falha, dá para voltar? A gente tem algumas imagens aí de Sim. alguns resultados que você já alcançou com tratamentos, Sim. né, com seus pacientes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. A gente já coloca na tela ali uma imagem. Olha só que diferença, né, entre uma foto e a outra. É a mesma Sim, pessoa ali no mesma antes e pessoa. depois. Fala um pouquinho sobre esse tratamento, por favor. Esse caso é um caso de alopecia androgenética. Ela já sofria com isso há 30 anos. E quando ela chegou lá, ela falou assim, olha, é a última tentativa, eu já tentei de tudo
E eu sei que vai demorar mesmo. Eu falei, olha, em 3 meses já é possível a gente começar a ver um pouco de resultado. Ela, não, tudo bem, eu sei que vai demorar 1 ano. E ali começamos um trabalho, né? E aí, após 3 meses, conquistamos esse resultado. Tem mais Foi imagens, incrível. os vídeos, né, da Amanda, tem até a imagem sua ali, ó, mostrando. Olha só aquela cabeça que aparece ali, com uma falha bem grande ali no meio da cabeça. Sim. Amanda, o que era aquilo ali? Também era um caso de alopécia, não? Outro tipo de alopécia. Nesse caso, é uma alopécia areata. Aham. Foi de fundo emocional. Esse é um eflúvio telógeno pós-Covid. E olha esse outro. Esse é um outro caso de alopécia também. Essa areata, que fica uma falha no meio. Sim, sim. Olha isso. Também já tinha perdido as esperanças, já vinha de outros tratamentos e sem esperança. E aí, após 4 meses, nesse caso, a gente já via os cabelos ali nascendo novamente. Isso é muito emocionante, é muito lindo de ver. Amanda? Sim, 4 meses você já 4 começa a meses. observar, então, esses novos cabelos sim. nascendo. Isso a partir de qual tipo de tratamento? É feito uma análise primeiro e aí eu desenvolvo um protocolo de tratamento É individual? individual. Mas foram ali utilizado laser, microagulhamento, eletroterapia e a massagem craniana também, que ela é muito importante, porque nesse momento o relaxamento, ele é muito importante também. É sério? É sério. Estimula também o crescimento dos fios, é isso? Porque você acaba tirando aquela ansiedade, aquele estresse. Então, quando você faz a massagem, você cria um relaxamento, né? Então, isso ajuda muito o ambiente, o relaxamento, para conquistar resultados positivos. E tem algum tipo de tratamento de dentro para fora, ou seja, com medicamento que você toma ou aplica para que esses cabelos cresçam? Sim, primeiro tem que passar no médico fazer os exames de sangue. Então, Aham. sempre quando tem uma alteração, é necessário sim fazer o uso de medicamentos ou vitaminas. Nesses casos que eu te mostrei, somente o primeiro, que é a alopecia androgenética, Aham. que foi também acompanhado com uma dermato para fazer o uso oral de medicamento. Os outros só foram com tratamento mesmo, sem uso de vitaminas, sem uso nada, só com as aplicações. Mas antes de chegar nessa fase, a gente tem que sempre cuidar, né? Como você Com disse, certeza. buscar. Percebeu ali alguma coisa estranha? Buscar um tricologista, uma tricologista, né? Sim. Uma pessoa que faz terapia capilar. E eu vi, Amanda, que você faz até corte terapêutico, é isso? Exatamente. O que é isso? Eu nunca ouvi falar também. O corte terapêutico, ele serve para aquelas pessoas que fazem muita química, né? Ou muita chapinha e começa a formar muitas pontas duplas e não quer tirar o comprimento do cabelo, quer manter. Só que as pontas duplas vão deixando o cabelo fino e ralo no comprimento e ponta. Então, o corte terapêutico, ele vai fazendo a remoção somente dessas pontinhas duplas. É um trabalho bem minucioso, mas o resultado é incrível porque você não mexe no comprimento. E a pessoa acaba saindo mais satisfeita, mais feliz. Muito, o cabelo para de quebrar, né? Fica com mais vida, mais brilho. Mas é com uma tesoura comum. Uma tesoura comum. Cabeleireiro, normal. Exato, o que muda é a técnica. E o que mais a gente tem, assim, para tratamento, que você... Agora o nosso tempo vai já acabando, que você deixaria, assim, como uma mensagem para quem está em casa, né? Para que cuide mais do cabelo, né? Para que evite a calvície, né? Qual seria aquela mensagem que você deixaria pra gente, Amanda? Eu quero deixar para vocês não perderem esperança, porque eu sei que é muito importante, né? Cuidar do cabelo. Então, assim, perceber os primeiros sinais, corre, não espera. Porque quanto mais você espera, posterga para cuidar, demora mais o resultado. Então, cuidar antes, muito mais resultado você tem, muito mais rápido é o resultado. Tá? E a ciência está avançando muito. Então, logo, logo vai ter clonagem de fios, muitas coisas estão vindo por aí. Com certeza, muita gente fica feliz com tudo isso, né? Sim. Tem um pessoal que está usando alguns remedinhos aí também. Eu queria até saber sobre eles. Vou passar um nome aqui, será que pode? Vamos lá. Um remedinho que termina com forte? Já ouviu Sim, dizer? Já ouvi dizer. Virou Tá uma febre. não tá? Tô recebendo bastante mensagens. É, Ele é um não composto... é nada comprovado.
Não, Ou ele é um composto vitamínico, né? É uma vitamina. É, um suplemento vitamínico. Então, por exemplo, ele tem uma baixa dosagem de vitamina D, por exemplo. Então, se você está com falta de vitamina D, ele não vai ser o suficiente para elevar a sua vitamina D. E seu cabelo vai continuar... Amanda, vou passar aqui rapidão o seu Insta, que acabou nosso tempo, @AmandaEsperancin, site amandaesperancin.com.br e tem um WhatsApp aí que aparece na sua tela também, 95041-1981. Obrigada mais uma vez, Amanda. Bem, assim a gente encerra o nosso programa. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Beijo grande para você e para sua família. Que Deus abençoe aí o resto da sua tarde. E lembrando que a gente sempre se encontra aqui de segunda a sexta-feira, às 14h. Até a próxima, gente!